enfermagem. Nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre a história da saúde no mundo, falamos também um pouquinho da história da saúde no Brasil. Depois conversamos sobre as organizações que se relacionam com a enfermagem, falamos sobre a OMS, a OPAS, a FEPEM, e falamos das organizações específicas da enfermagem, a ABEM, o sindicato, o COREM, COFEM. Trouxemos a discussão acerca da lei do exercício profissional, do nosso código de ética, e daqui por diante nós temos aí algumas discussões bem interessantes acerca dos processos de trabalho do enfermeiro, das áreas de atuação e de uma ferramenta indispensável para a qualidade do serviço de enfermagem, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Hoje, nosso foco é trabalhar com processos de trabalho do enfermeiro, certo? Eu deixei aqui para vocês dois referenciais. O primeiro deles eu sugiro a leitura, acho bem interessante. Na verdade, para fazer essa aula, né? Para compor essa aula, eu usei principalmente esse primeiro texto, que é um artigo. E aí eu faço uma provocação aqui para vocês. Por que será que a professora Patrícia colocou uma enfermeira com 4 braços, de patins? O que vocês acham? Mas para o finalzinho dessa aula a gente vai voltar a falar sobre isso, certo? Vamos trabalhar um pouquinho com determinantes do trabalho gerencial do enfermeiro, umas questões que a gente vai entender mais para frente, demandam entender algumas questões relativas ao século XVIII, e a medicina e enfermagem moderna. Então, a partir do momento que houve a descoberta da microbiologia, o paradigma da saúde mudou. Começamos a pensar sobre a higiene do meio ambiente, dos ambientes que a gente convive, os cuidados para que a gente não se contamine. Então, isso parte lá do século XIX. E por conta das epidemias, das endemias e até das pandemias, que agora vocês já sabem muito bem o que é, né? A classe médica foi para a área urbana ensinar a população, foi para a rua ensinar a população o que a população deveria fazer para não se contaminar com doenças passíveis de serem transmitidas. Essa movimentação médica proporcionou ao médico o que a gente chama de poder médico. Então, o médico ele acabou se tornando um profissional reconhecido justamente a partir do momento que ele interage com a sociedade, indo para a comunidade, ensinando como que a saúde pode ser mantida, né? Pode ser provida, como a doença pode ser prevenida. Uma das questões que veio disso foi a disciplinarização do espaço, porque ele começou a dizer como que o espaço deveria ser para que a saúde fosse mantida, né? Ou fosse resgatada. E daí, algumas questões relativas ao modelo médico curativista e hospitalocêntrico vieram à tona e se perpetuam até os dias de hoje. Nessa perspectiva, também no século XVIII, a Flora Florence, né? Ficou até bonitinha essa fala. Florence surge na Guerra da Crimeia, um movimento sanitário importante, um cuidado com o meio ambiente. Ela organiza as enfermeiras que estão com ela para demandas sanitárias daquele ambiente, com pessoas com diversas enfermidades, com muita infecção, com condições muito precárias, era guerra, né? E essa organização do meio ambiente surte um efeito, como eu falei para vocês, muito intenso na taxa de mortalidade, que era de 40%, passa a ser 2%. Muita gente deixou de morrer justamente pela
a mudança sanitária que a Florence fez naquele ambiente. E uma das coisas bem interessantes que Florence fez foi dividir as enfermeiras em ladies nurses, né, e nurses. Por que ela fez isso? Ela percebeu que na equipe dela tinham enfermeiras que tinham capacidade de liderança. Essas enfermeiras organizadas, líderes, foram aquelas que foram designadas para administrar as frentes de trabalho que ela estava promovendo na Guerra da Crimeia. Essas enfermeiras líderes foram chamadas de ladies nurses, e aquelas que eram mão na obra, que faziam um trabalho bem feito, que eram comandadas, eram as nurses. A partir desse momento surge então o que a gente chama do poder da enfermagem, né? E o poder da enfermagem também na disciplinarização do espaço para a promoção da saúde. Isso é uma questão extremamente importante que faz muito sentido nos dias de hoje, né? Vamos trazer um pouquinho essa história aqui para o Brasil. Nós tivemos o primeiro hospital, que eu já falei para vocês, em 1543, que foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos. Essa Santa Casa ela era comandada pelos jesuítas. Os jesuítas eram o poder relativo ao comando e controle da saúde até por volta de 1822. Eles contavam com a ajuda dos escravos e das irmãs de caridade. A gente vivia nesse momento uma fase mais empírica, mais primitiva da assistência à saúde no Brasil. Em 1890 nós tínhamos um hospital no Rio de Janeiro que se chamava Hospício dos Alienados, Hospital Dom Pedro II. Hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse hospital se chamava Alfredo Pinto, onde aconteceu a primeira escola de enfermagem Alfredo Pinto. Essa escola de enfermagem, ela era comandada por enfermeiras francesas, mas antes da chegada dessas enfermeiras francesas, quem comandava e quem prestava assistência à saúde eram as freiras. Eram as freiras. E as freiras, de uma hora para outra, bem entre aspas, elas saem também entre aspas desse hospício. Na verdade, elas foram expulsas porque elas queriam determinar como as coisas deveriam ser no hospital, e os médicos acabaram se incomodando um pouco com isso. Essa é o por trás, né, os bastidores da história. No século XIX, nós tivemos aí políticas públicas, o investimento no modelo carativista hospitalocêntrico e a relevância do poder médico no Brasil. Isso a gente tem até hoje, advém também do capitalismo. O médico ele detém o poder, né, o cartório da prescrição. Isso envolve dinheiro, e como envolve dinheiro, tem aí por trás questões de estrutura política do nosso país, tá? Em 1923 a gente teve a primeira escola de enfermagem, a escola de enfermagem Ana Nery, e essa escola era diferente da escola Alfredo Pinto, porque ela seguia o modelo nightingaliano, que era um modelo mais autônomo com relação ao trabalho do enfermeiro, né? Essa escola passou a ser um padrão para as outras escolas, e as escolas acabavam sendo avaliadas por esse padrão, né, Ana Nery de ser, né, padrão nightingaliano de ser. Por isso que ficou o termo enfermeiro padrão, padrão Ana Nery, né, vem aí da nossa história. E a partir daí a enfermagem foi se desenvolvendo e chegamos então ao que ela é hoje. Para passar para o próximo slide, eu vou fazer um corte agora para a nossa aula não ficar muito extensa, e daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom?